Olá, pessoal! Vamos corrigir as atividades que nós fizemos em matemática na última aula, nas páginas 233, 235 e 236. Combinado? Então, vamos lá. O primeiro exercício era o 43. Você precisava olhar o gráfico e marcar na reta numerada onde esses valores ficariam, aonde essas quantidades elas se encaixariam na reta. Essa primeira quantidade era 8.545.274. Então, teria que ficar depois da metade do caminho entre o 8 milhões e o 9 milhões. Então, aqui está 8 milhões, aqui está o 9 milhões, um pouco depois da metade do caminho, porque passou um pouquinho da metade, tá vendo aqui? Então, um pouquinho depois do risquinho número 5. Tá bem, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Aí faz o risquinho do janeiro e coloca janeiro, tá vendo? O fevereiro é quase 7 milhões, ó. 6.977.005. Então, ele era um pouquinho antes do 7 milhões, tá bom? Só um pouquinho antes dele, tá certo? Era entre o último risquinho e os 7 milhões. E o março passava um pouquinho só de 7 milhões, mas não chegava no primeiro risquinho, porque não era 7 milhões e 100 mil, era menos. Era 7 milhões 58.886. Então, o março era logo depois do risquinho dos 7 milhões. Então, ó, o fevereiro logo antes dos 7 milhões, o março logo depois dos 7 milhões e o janeiro é depois do risquinho número 5, né, na reta entre o 8 e o 9 milhões. Se você precisar, dá um pause no vídeo, faz essa correção e depois continua. Pronto, pessoal. A letra B a gente fez juntos no vídeo. Ficou assim, ó, 22.581.165. Nós usamos os feijões, vocês lembram? E olha como é a escrita. 22 milhões, deixa eu levantar aqui, 581.165. Agora eu quero que você confira se você escreveu corretamente. Se não escreveu, é só arrumar. Combinado? Muito bem, então vamos continuar. O 44 apresentava 3 fotos de museus e o número aqui do acervo de cada um deles, que é a quantidade de peças, né, de coisas que tem no museu. Aí, ó, a letra B dizia assim, ó. A letra B não, na verdade, é a primeira alternativa, né? O número sucessor ao número que representa o acervo do Museu Histórico Nacional é 348.516. Então, o Museu Histórico Nacional, ele era 348.515. Então, é verdadeiro, era 348.516 o próximo. Podia marcar verdadeiro. Aí aqui, ó, o acervo de peças do Museu Imperial é menor do que o de arte moderna. Ó, o Museu Imperial tem 250 mil documentos originais. O de arte moderna tem 15 mil peças. Ele não pode ser menor. 250 mil não é menor do que 15 mil. Então, é falso. Aqui, ó, o museu com maior acervo é o Museu Imperial. É falso, porque o Museu Histórico Nacional tem 348.500 itens. E 348 mil é muito mais do que 250 mil. Aí, aqui, ó, a centena de milhar mais próxima de 348.515 é 350 mil. É falso, porque está pedindo a centena de milhar. E a centena de milhar não pode ser 350. Ou ela é 300 ou é 400. Tá bem? Porque o 50 é a dezena. A gente não quer saber da dezena. Então, é falso. A centena de milhar ou ela é a 300 mil ou a 400 mil. E no caso aqui, o correto seria 300 mil, porque está mais perto do 300 mil do que do 400 mil, né? E o F, ó. O próximo. A soma dos acervos dos 3 museus é maior que 1 milhão. Era falso. Prof, como que você sabe que era falso? Porque se somar os 3, não dá 1 milhão.
Tá bom, pessoal? Dá menos de 1 milhão. É só você olhando, ó, mentalmente você já consegue descobrir que, ó, 348 mil mais 200 mil vai para 548 mil. Mais 50 mil vai para 598 mil. Então, você vê, ó, a gente não passa de 650 mil aqui, tá certo? Então, tem que só observar que já não dá para passar de 1 milhão, tá bem? Se você precisou fazer a conta, sem problemas. Agora tinha o Agora é Sua Vez, que eram exercícios um pouquinho mais desafiadores. A prof falou que se você tivesse dificuldade, não tinha problema, tá? O exercício 1, ele pedia para você analisar aqui no valor do carro, que era 16.080, a qual ordem pertencia o número 8 e o número 6. A resposta é segunda e quarta ordem. Ah, prof, mas eu comecei a contar aqui, ó, nesse zero, primeiro, segundo, terceiro. Pessoal, a unidade, ela sempre fica antes da vírgula. Depois da vírgula, quem ficam são os números decimais. Então, a primeira ordem, ela está antes da vírgula, tá certo? A primeira ordem da classe das unidades simples, e a gente começa a contar sempre por ela, que está antes da vírgula. Ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, primeira, segunda, no caso onde está o 8, terceira e quarta, onde está o 6. Por isso que é segunda e quarta ordem, tá bem? No 2, tinha aqui um enunciado dizendo que na biblioteca de Bela Cidade tinha uma unidade de milhão, 4 centenas de milhar, 2 dezenas de milhar e mais 4 unidades de milhar de livros, tá? Então, somando esses valores, quanto dá? Ó? Uma unidade de milhão, 4 centenas de milhar, 2 dezenas de milhar e 4 unidades de milhar. A letra D, tá certo, pessoal? O 3, aqui era desafios, tá? Dizia assim, no caso 1, que o algarismo da centena era 9, então já podia pôr 9 na centena. O algarismo da dezena era 8, já podia pôr o 8, então eu já sabia que era 980. É um número ímpar e é menor que 983, então não podia ser 982, porque 982 é par. Também não podia ser 980, porque 980 é par. Então, o único número que tinha o 9, o 8, era menor que 983 e era ímpar, era 981, tá bom? Aí, ó, o caso 2. Esse número fica entre o 1760 e o 1780. Até aí não diz muita coisa, né? Mas a gente sabe que começava com 1700, tá certo? Aí, ó, os 3 algarismos da classe das unidades simples, no caso, né, a classe das unidades simples, tá? Não estou falando da ordem, tá, das unidades, é da classe das unidades simples. Os 3 algarismos da classe das unidades simples são diferentes. Então, você sabe que os outros 2, você já sabia que o primeiro era 1, o segundo era 7, não tinha como mudar. Então, os outros 2 não podiam ser 7, tá certo? Já sabia disso. O número é par. E o algarismo da unidade é menor do que 4. Então, veja bem. O algarismo da unidade era menor do que 4. Então, ele não podia ser 3, porque senão ele seria ímpar, e nem 1, porque senão ele seria ímpar, tá bom? Não podia ser 0, porque senão ia ficar aqui, ó, igual o 1760, ele ficava entre. Então, só podia ser o 2, tá bom? Agora tinha um problema. Como que a gente sabia se aqui era o 6, o 7 ou o 8? Que número que sabia que era aqui, punha aqui, né? Então, ó, não podia ser o 8, porque se colocasse o 8, ia ficar maior do que 1780. Não podia ser o 7, porque os 3 são diferentes, não podia repetir o 7. Então, só dava para ser o 6, tá bom? Assim que a gente formou o número 1772. Já sabia que o 1700 não mudava, já sabia que não podia ser 7 aqui de volta, porque senão ia repetir, e não podia ser 2, porque senão ia passar, o 8, né? Porque senão ia passar, porque a gente sabia que o algarismo da unidade tinha que ser menor do que 4, e não podia ser ímpar.
Então, só dava para montar esse número aqui, tá bem? Aí, o caso 3, ó, o número é ímpar. Apresenta 7 unidades de milhar, então era 7.000. 2 centenas, 200. E 3 unidades. E 3, 7.203, porque não tinha nenhuma dezena, tá? Pessoal, se vocês precisarem, deem um pause no vídeo, façam essa correção e daí a gente continua. Combinado? Ai, prof, achei muito difícil esse exercício. Não era fácil, pessoal. Precisava de muita compreensão matemática. E se você teve dificuldade, é normal. Nós vamos continuar estudando esse conteúdo durante muito tempo e vocês vão continuar desenvolvendo essas habilidades. Fiquem tranquilos, tá bom? Em relação a isso. Aí o 4 era um quebra-cabeça, tá, pessoal? Você tinha aqui uma escada que o Felipe fez com 2 degraus e ele usou 3 cubinhos, tá bom? Do material dourado. De quantos cubinhos ele precisaria, né, para fazer 8 degraus? Então, olha só, você poderia usar o seu material dourado para chegar a essa conclusão, tá bem? E descobrir quantos cubinhos precisaria. Para isso, eu vou pedir para você vir comigo e ver como eu fiz esse exercício, tá bem? Então, pessoal, muitas vezes a forma mais prática de você aprender algo é fazendo ela no concreto. Então, o que o rapazinho já tinha feito lá? Ele tinha feito uma escadinha usando 3 cubinhos do material dourado e a escadinha dele ficou com 2 degraus. É só continuar a escadinha para descobrir quantos cubinhos vai precisar. Tá bem? Ó, pro próximo degrau vai precisar de 3 e assim sempre consecutivamente, precisando de mais, tá? Aí pro próximo de 4, só entendendo essa lógica, você já conseguiria fazer sem ter que construir a escadinha, né? Porque, construir escadinha, né, dá um trabalhinho. Ó, precisaria de 3 pro próximo, de 4 pro próximo, de 5 pro próximo. Só fazendo isso você já conseguiria fazer uma conta para saber quantos degraus ia precisar. Porque para cada degrau a mais, tu precisaria de aquele tanto que foi usado mais um. Ó, como que eu sei quantos quadrinhos eu preciso pro próximo degrau? Ó, se ele usou 1 no primeiro, 2 no segundo, 3 no terceiro, quarto, é só, né, no quarto ele usou 4, no quinto ele usou 5, e assim é só para continuando, né? É uma lógica. Então, eu sei que para fazer 6 degraus eu vou usar 6. Aqui, ó, mais 6 para fazer o 6º degrau. Eu vou usar 7 cubinhos para fazer o 7º degrau e 8 para fazer o último. É mais difícil empilhar o cubinho do que fazer a conta, né? Mas eu acho bem válido a gente fazer assim também para entender. Aí, ó, 7 para fazer o degrau, o 7º degrau. Não é verdade? Ai. Ainda bem que não caiu minha escada ainda, né? Porque imagina esse cara tem que fazer tudo de volta. Né? Pense no trabalho. E 8 para fazer o 8º degrau. Ai, ai, que medo de derrubar minha escadinha. Tem que fazer de volta. Eu não sou que nem vocês, assim, habilidosa. Eu sou desastrada. Pronto, fiz a escadinha com 8 degraus, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ficou 1 mais 2, que era 3, mais 3, que é 6, mais 4, que é 10, mais 5, que é 15, mais 6, que é 21, mais 7, que é 28, e mais 8, que é 36 cubinhos. Mas não precisava ter feito com material dourado, tu podia fazer uma conta analisando, né, que ele usaria sempre aquela mesma quantidade mais um para o próximo degrau. E também você podia desenhar e imaginar, né, como que ele continuaria desenhando. Vamos continuar a correção? Então, pessoal, no 4, nós marcamos a letra C porque foi necessário, né, 36 cubinhos. No 5, a gente tinha que construir aqui um exercício aos moldes do Sudoku, tá bom? Então, o que a gente não podia? A gente não podia fazer o mesmo desenho na linha ou na coluna.
Então, olha só como ficou a tabela. Ó, aqui não podia desenhar outro coração, outra bexiga ou outra estrela, porque já tinha. Então, só tinha essas 3 opções. Não dava para fazer a flor nem nessa coluna e nem nessa coluna. Por quê? Porque já tinha. Então, eu sabia que a flor era aqui. Combinado? Ah, prof, mas e os outros? Você pode ir fazendo e completando conforme eles vão aparecendo para você, tá certo? Ó, eu completaria a flor aqui, que eu sei que é aqui, a gente sabe onde é. E aqui, ó, eu saberia, ó, que não era a estrela, porque já tinha estrela. Não é verdade? E se aqui não era a estrela, era o sol, e a estrela só poderia ser aqui. Então, você vai completando colunas e linhas que são mais óbvias, e por último, você encerra com os que não estão tão óbvios assim, que precisam de outros desenhos, né, para a explicação. Então, fica dessa forma o quadro, tá bem, pessoal? Eu posso enviar daí, se vocês precisarem de uma imagem só dele, né, para fazer a correção. Mas ficou assim, nessa forma, ó. Flor, sol, maçã, estrela, sol, balão, sol, maçã, balão, balão, sol, maçã, estrela, coração, balão e por último, sol, coração, maçã. Ah, prof, foi muito rápido. Dá um pause no vídeo. Completa aí, volta, assiste de novo, tá bem? Tá certo? E daí completa. E o desafio, gente, o desafio era desafiador. Então, aqui tinham 6 amigos que iam participar de um concurso sobre conhecimentos e quantas possibilidades de dupla seriam possíveis. Tá, aqui, ó, a resposta seriam 15 duplas. Por quê? Porque você pode fazer, ó, essa primeira criança com essa, com essa, com essa, com essa e com essa. Então, foram 5 duplas possíveis, tá certo? Aí, a segunda criança com essa, com essa, com essa e com essa. Ah, prof, por que não com essa? Porque essa já foi, a gente já contou. Então, mais 4. Estão vendo? Então, foi 5, agora foi 4. Agora aqui, ó, a terceira criança com essa e com essa. Então, mais 3 duplas. 5 mais 4, que é 9, mais 3, que é 12, tá bom? E daí, ó, esta criança com esta e com esta são mais 2 duplas, deu 14, e esta criança com essa. Tá certo? 15 possibilidades, tá bem? Aqui, ó, eles mostraram um quadro com um nominho, dando um nominho para cada um aqui, fazendo uma tabela. É só você saber que não adianta você voltar para trás, porque para trás você já calculou aquela dupla, você só tem que ir para frente, tá certo? Então, a prof fez assim, né? Combinou o primeiro menino com todos, o segundo menino com todos, porque o primeiro já teria sido combinado. Então, com todos que estavam à frente, o terceiro menino com todos à frente, o quarto menino com todos à frente e o quinto menino com o último. O último já tinha sido combinado com todos, entenderam? Todos foram combinados com todos, mas a gente não repetiu nenhuma dupla. Por isso deu 15 duplas, tá? Não era fácil, tá? Precisava de muito raciocínio lógico e é fazendo as atividades que vocês desenvolvem. Pessoal, terminaram? Façam a correção direitinho, arrumem tudo que for necessário e escrevam corrigido com o vídeo 27/4, beleza? Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!